Oiê, meu nome é Larissa Correia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse canal. Seu algoritmo entregou esse vídeo pra você porque ele entende que é importante você assistir isso aqui comigo, tá? Então, vamos juntos construir esse futuro, né? Esse objetivo que eu tô tentando compartilhar aqui com vocês, que é que são quitar 50 mil reais em dívidas até o final de 2025. Para você contribuir, basta você se inscrever, basta você comentar, interagir, dar a sua opinião. Caso você tenha alguma sugestão, caso você já tenha passado por algo parecido e queira me contar como foi, eu vou ficar extremamente grata. Qualquer informação, qualquer contribuição é muito importante aqui para o crescimento do canal. Então, sinta-se à vontade, tá? Para além de youtuber hoje, né, que eu acho que eu já posso começar a me denominar dessa maneira até para começar a entender como é que funciona esse mundo, eu também sou empreendedora, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou irmã, e eu gosto de trazer tudo isso aqui, gente, porque por muito tempo eu imaginei que algumas coisas não fossem possíveis para mim. Em alguns outros momentos por X motivos, e depois que eu me tornei mãe, eu comecei a ver que é muito mais difícil a gente conciliar tempo, a gente conseguir se disponibilizar, mas eu coloquei na minha cabeça que o meu filho não ia ser um mais na minha vida. Ah, eu quero fazer mais, o meu filho não deixa. Ah, eu quero fazer mais, não é possível por conta do meu filho. Eu quis mudar esse cenário. Então é por isso que depois de 10 anos, eu abri um canal no YouTube, mesmo durante esses 10 anos, me faltando muita coragem, muita verdade, muita iniciativa para construir esse sonho, mesmo depois do nascimento do meu filho, porque eu queria tornar o meu filho um porquê. Eu faço isso porque eu tenho um filho. Então, se pra mim, de alguma forma, tá dando certo, tem muito ainda o que caminhar. O dar certo nem sempre a gente já ter chegado na linha de chegada. O dar certo muitas vezes, gente, é a gente não ter desistido. Então, se tá dando certo pra mim, eu tenho certeza que vai dar certo pra você também, tá? É por isso que eu faço questão de trazer todos esses recortes. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre uma história, aliás, duas histórias que me levaram a, inclusive, ter esse monte de dívida, né? Tem muita dívida no meu nome, gente, que não é só sobre as minhas ações, não é só sobre mim, mas sobre outras pessoas. Óbvio, foram decisões que eu tomei, porque as coisas estavam no meu nome, o dinheiro era meu, mas, infelizmente, eu fiz para outras pessoas, eu não tive reconhecimento e muito menos o valor de volta. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Como que a codependência emocional, né? Como a gente ser dependente emocional de alguém pode nos levar a ter prejuízos financeiros, né? Como isso pode atrapalhar a nossa vida. E eu quis trazer isso porque, como eu tenho dito aqui no canal, eu não quero falar de uma perspectiva de estratégia financeira e ficar falando sobre você não ter conseguido chegar em algum lugar, sobre você não ter feito alguma coisa, é só porque você é preguiçoso, porque você não se interessa e porque você não faz. Óbvio, falta iniciativa da nossa parte, a gente não pode tirar a nossa autorresponsabilidade. Mas mais do que isso, gente, a gente tem um cérebro dentro da nossa cabeça que tem uma forma de fazer as coisas. E a gente precisa entender por que ele faz daquela maneira. Porque senão, a gente nunca vai conseguir mudar a nossa história. E é sobre isso que eu quero falar. Faz muito tempo que eu me auto-observo, que eu tento olhar para dentro de mim e trazer essa reflexão. E aí eu comecei a perceber alguns pontos, e esses pontos era, por exemplo, dar dinheiro para os outros. E não tem outra palavra que não seja essa. Eu dava dinheiro para os outros. Eu não brigava pelo meu dinheiro. Recentemente eu perdi uma sociedade porque eu não me posicionei, porque eu não exigi. Porque muitas vezes eu prefiro me retirar ao invés de ficar ali batendo em martelo torto, sabe? Eu acho que às vezes a gente precisa evitar. Só que isso custa muito caro, né? A gente ter esse comportamento de deixar para lá muitas vezes é extremamente conveniente para os outros, mas isso não inibe a nossa responsabilidade. Eu venho trabalhando nisso, né, internamente. Vou trazer alguns exemplos do que hoje eu faço dentro da minha relação atual, mas eu não posso deixar de falar daquilo que me trouxe até aqui, porque é por isso que esse canal existe, tá bom? Então, primeiro eu quero falar para vocês, né, da história de um carro que eu comprei quando eu precisava desse carro para qualquer coisa que fosse para me levar no ponto de ônibus. Gente, era humilhante porque eu dependia dessa pessoa e essa pessoa deixava muito claro que ela ficava insatisfeita em fazer essa gentileza para mim. Antes da gente dar continuidade, né, eu não sei onde esse vídeo vai chegar, pode ser que chegue nessa pessoa, pode ser que não. Não quero trazer aqui nenhum ponto sobre essa pessoa ser boa ou ruim. Enfim, foi um relacionamento tóxico, foi um relacionamento de 6 anos, um relacionamento destrutivo, tanto para mim quanto para ele, né? Notoriamente somos pessoas completamente incompatíveis, que nos fizemos muito mal. Eu era uma pessoa extremamente agressiva, fisicamente, verbalmente.
e ao mesmo tempo extremamente dependente emocional dessa pessoa. Então você pode imaginar a dualidade de sentimentos que havia dentro de mim, porque ao mesmo tempo que eu percebia essa incompatibilidade, e eu sou uma pessoa extremamente enérgica, né? Eu sou ariana, então eu sou enérgica para resolução de problemas, eu sou enérgica para falar. Ao mesmo tempo que existia isso, eu não conseguia me desvencilhar dessa pessoa, né? E como consequência, a gente tinha ali uma relação extremamente tóxica para ambas as partes. Então eu não fui uma anja, não fui uma santa, né? Do que diz respeito à minha parte, eu peço desculpas, mas eu também não posso deixar aqui de não contar a minha história para poupar, né, às vezes. Porque, gente, é isso. A intenção é que o canal cresça e provavelmente vai chegar em pessoas que o conhecem ou que ele conhece e as pessoas podem assimilar as informações. Mas tô deixando muito claro aqui, não tô expondo ninguém, não é sobre a pessoa em si, mas sobre o meu comportamento financeiro, sobre qualquer relação que fosse e aquilo que eu permiti que acontecesse comigo, mesmo sendo extremamente humilhante, degradante, por dependência emocional. E o quanto a dependência emocional pode tanto nos fazer dependente financeiro, quanto tornar a nossa vida financeira uma bagunça, porque para fazer com que essa pessoa fique de qualquer maneira, a gente está disposta a pagar. É bem isso, a gente paga para ter essa pessoa. Então, é sobre isso esse vídeo, tá? Não é sobre essa pessoa. Se você está assistindo esse vídeo, não é sobre você. Inclusive, o que né, cabe a mim aqui de pedir desculpas, eu peço desculpas sinceramente do fundo do meu coração. Eu acho que eu não era uma pessoa madura, eu não era uma pessoa boa, eu era uma pessoa muito ruim. Eu não me conhecia o suficiente e a gente acabou, né, acho que se machucando e fazendo coisas ruins um pro outro, porque a gente não se conhecia, né? Porque éramos jovens, éramos inconsequentes, tá? Mas fechamos essa parte? Eu vou falar aqui um pouco da minha questão financeira e como a dinâmica financeira dentro dos relacionamentos se deram por muito tempo, tá? Não foi só com essa pessoa, inclusive, gente. Com essa pessoa eu fiquei muito tempo, quase 10 anos, né? Então eu tenho, assim, uma história mais longa, algo mais consistente pra contar. Mas eu tive também outros episódios que, enfim, me levaram a prejuízos financeiros. Vamos lá? Eu ajudei essa pessoa a comprar um carro. E funcionava da seguinte maneira, né? Essa questão de comprar um carro. Não era só comprar um carro. Ah, Larissa, você foi na loja e comprou um carro? Não fui na loja e comprei o carro. Essa pessoa, ela tinha uma certa dificuldade de se manter empregado nos trabalhos que ela conseguia. Então, existia ali um movimento, né, familiar, um movimento da minha parte, de tentar fazer que ela ficasse, que ela permanecesse em qualquer trabalho que aparecesse. Então, se alguém desse uma oportunidade, a gente ficava ali enfeitando aquela oportunidade, né, trazendo os pontos positivos para que essa pessoa se permanecesse nesse trabalho, né? E a gente ficava falando, olha, porque o trabalho é bom, porque não sei o quê. Em uma dessas situações eventuais, um familiar dessa pessoa ofereceu uma oportunidade de trabalho como representante comercial em uma empresa no qual ele trabalhava e ele já tinha obtido sucesso com essa mesma função. O que o representante comercial faz? Ele vai até as empresas, né, e oferece aquele material para compra, etc, né, o que ele vende, o produto que ele vende. Só que aí precisa prospectar, precisa alimentar esse relacionamento com esse cliente, etc. Na época a gente achou que era super viável, porque essa pessoa é uma pessoa extremamente sociável e comunicativa. Pra gente fazia todo sentido, né? Porque a gente conhecia ele ali no nosso mundo íntimo. A gente sabia que onde ele chegava ele se dava bem, ele conversava, essa pessoa ela conseguia se relacionar muito bem. Uma coisa que inclusive eu tinha muita inveja, porque eu me achava nessa época uma pessoa extremamente introvertida, uma pessoa tímida. E com o passar do tempo, gente, depois do fim do relacionamento, eu fui percebendo que eu não era, né? Hoje meu parceiro atual, às vezes eu falo assim pra ele, às vezes eu acho que eu sou meio tímida, eu sou meio ruim de me relacionar. Ele fala, Larissa, você é doida? Você não é, cara. Onde você chega, você conversa, você vai, você volta. Então, assim, gente, é muito a maneira como a gente tá vivendo naquela relação especificamente. E o quanto a gente torna aquela relação essencial na nossa vida. A gente vai falar sobre relacionamentos em outros vídeos, né? Mas, enfim, voltando aqui ao assunto principal. E aí, ele recebeu essa oportunidade, só que para ele executar melhor esse trabalho, precisava-se de um carro para ele fazer essa prospecção de clientes de uma forma mais efetiva, de uma forma independente, etc. E aí começou essa confusão, né? Ah, porque eu preciso de um carro, porque eu preciso de um carro, porque eu preciso de um carro, porque eu preciso de um carro. E assim, gente, a gente tá falando do café. Ai, como o café é quente. Daqui a pouco começava, porque eu preciso de um carro. Não sei se era consciente, não sei se era inconsciente, não sei como isso se dava na cabeça dessa pessoa, não posso acusá-la de ser intencional ou não, mas acontecia, né? Então, sempre que essa pessoa queria uma coisa, ela ficava ali batendo muito nessa tecla e o quanto essa coisa fazia falta pra ela.
E aí, baseado, né, nesse discurso de que o carro era extremamente importante e nós, enquanto família, queria que ele estivesse empregado, porque era uma coisa que a gente precisava, né, gente? Eu precisava dentro do relacionamento, a mãe dele precisava para despesa financeira da casa deles, por mais que ela suprisse tudo, era mais interessante dividir essas despesas financeiras, enfim. Ele achou uma pessoa que vendia carro parcelado sem precisar ter o nome limpo, porque nessa época nós já não tínhamos nome limpo, eu tinha uns 20 e poucos anos, né? 21, 22, mais ou menos ali, 23 anos. E essa pessoa parcelava o carro, e aí esse carro a gente depois era transferido para o nome dele no final das parcelas. Então era sempre um carro usado, um carro que a pessoa arrumava, era mecânico, né? Ele arrumava e tinha essa condição. Então, parcelamento de boca, mais a transferência era só depois que quitasse a última parcela. E aí, nós compramos esse carro. Se eu não me engano, esse carro custou tipo 8 mil reais na época, o total do carro. Comprou o carro, ele foi me buscar no trabalho com o carro, foi uma festa e etc. Só que depois disso, né, gente, nós já tínhamos vindo de uma briga, né, de uma separação recente. E eu acho que é por isso que eu cedia muito fácil. Eu tinha muito medo de perder essa pessoa. Muito medo, gente. Era uma pessoa extremamente insegura. Por isso que eu falo quanto é importante a nossa autoestima, quanto é importante a gente se autoconhecer. Eu melhorei muito depois de terapia. Inclusive, meu relacionamento ele terminou depois que eu iniciei uma terapia. Meu relacionamento terminou depois da terapia. Um trabalho tóxico que eu tinha terminou também depois da terapia. E aí, a gente estava nesse formato de estar se reatando e eu acho que eu cedi também por conta disso. Na época eu lembro que eu tinha muito esse sentimento de medo dele ir embora, então eu sempre achava que dar as coisas para essa pessoa de alguma maneira amarraria ela a mim, sabe? Eu acho também que é por isso que ele não fazia muita questão de se comprometer financeiramente comigo, porque ele queria deixar claro que ele não estava amarrado a mim, porque eu tinha essa necessidade de prender, sabe? Que eu não era segura, né? E aí, gente, eu ajudei a comprar esse carro parcelado. Parcelamos lá, né? Ficou metade pra mim, metade pra ele. Deixei de pagar dívidas, porque eu moro sozinha desde os 19 anos. Então, deixei de pagar dívidas e continuei pagando o carro com ele. Eu lembro que por algum tempo, né? Ele foi muito solícito comigo com relação ao carro. Mas depois esse comportamento solícito foi assim, por água abaixo, assim. Eu lembro que eu pedia pra ele me levar no ponto, ele não podia. Às vezes eu pedia pra ele me pegar no centro do bairro, ele não podia, né? Porque ele era distante da minha casa. Minha casa ficava num bairro mais distante, que eu tinha me mudado, inclusive, dessa casa, mesmo sendo muito mais longe do meu trabalho, só pra ficar mais perto dele. Porque era no mesmo bairro, né? Eu morava no topo da rua, ele morava no final da rua, com a mãe dele. Então, assim, todo esse movimento, tudo em prol dele. E foi ficando cada vez mais humilhante, né? Se eu tivesse na casa, por exemplo, de algum familiar meu e eu quisesse dar carona pra esse familiar, era sempre assim, um olhar torto, sabe? Um sentimento de que aquilo não era meu, que eu não podia pedir, só porque eu não dirigia. Mas eu tava pagando, né? E eu entendia que nós éramos parceiros. Enfim, finalizei o pagamento desse carro. Nunca havia acordo de dinheiro de volta. Essa pessoa deixava muito claro pra mim nas nossas brigas que eu paguei porque eu quis, que ele nunca me exigiu nada, né? E que eu não tinha direito a nada. O carro não é seu. Era sempre essas as nossas discussões. Nesse meio tempo também, gente, durante a pandemia ali, houve uma rescisão de contrato, né, com a empresa para a qual eu prestava serviço como CLT, e depois eu virei PJ, e eu recebi ali quase 20 mil reais de rescisão. E aí, em paralelo, começou-se uma ideia de abrir delivery de frango frito. Essa mesma pessoa. E ela, porque a gente precisa abrir, porque não sei o quê, porque vai ser bom, porque agora na pandemia as pessoas estão pedindo as coisas em casa, e lá, vamos que vamos, que vamos, que vamos, que vamos. Quem que deu 20 mil reais quase de investimento? Eu. Fiz esse investimento. Notoriamente essa pessoa, ela queria viver uma vida de patrão sem ter construído nada para ser patrão. Porque inicialmente a nossa ideia era... eu e a mãe dele trabalhava na cozinha, como nós tínhamos uma moto nessa época, aliás, a mãe dele tinha uma moto, pegar a moto emprestada da mãe dele e fazer as entregas, né? E a gente pagava a mãe dele, colocaria gasolina na moto, enfim. Em tese, a sociedade era para ser nós dois e a mãe dele como nosso auxiliar. Gente, nunca deu certo. Primeiro porque ele queria ficar na cozinha, e aí com isso a gente tinha que pagar um motoboy. De motoboy, todos os dias a gente precisava ter 80 reais, fora o investimento nos materiais, né, pra gente manter. Minha casa virou um delivery, um cheiro de gordura que não acabava. Eu perdi sala, perdi cozinha.
Compramos tudo novo na época. Eu lembro que nós compramos fritadeira, embalagem personalizada, enfim, era muito bom o produto, gente. Hoje eu vejo assim, ó, às vezes eu tenho até vontade de reabrir, sabe? Hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, com a responsabilidade que eu tenho hoje, eu acho que daria muito mais certo do que naquela época. Porque naquela época era muita briga interna, sabe? A minha briga interna. Naquela época eu queria virar vegana. Como que uma pessoa que queria virar vegana tinha um delivery de frango, sabe? Eu tinha tanta dificuldade de me opor, de me posicionar, que nem de carne eu queria saber. Eu nem queria comer e ao mesmo tempo eu investi numa coisa que precisava, sei lá, gente, de 30 quilos de frango quase todos os dias, dependendo de como fosse a saída. E a gente não tinha lucro, não se conseguia conversar. Ah, vamos fazer uma panfletagem? Sempre tinha uma objeção. Ah, vamos fazer tal coisa? Sempre tinha uma objeção. Era extremamente cansativo, sabe? Viver nessa bola de neve, nessa briga e nesse arranca-rabo de vamos fazer dar certo. E assim, gente, óbvio que não deu certo, né? Eu acho que durou ali 3, 4 meses no máximo, não deu certo. A gente precisou vender as coisas, óbvio que eu nunca peguei o valor que eu investi, perdi muito dinheiro. E em todas as nossas brigas, toda vez que eu pontuava, né, que ele precisava me devolver o dinheiro, ele, não, você investiu porque você quis, você fez porque você quis, é tudo problema seu, né? Eu, na época, já tinha o nome sujo, eu podia ter limpado meu nome, eu podia ter dado entrada em alguma coisa. Hoje eu olho, assim, com um pouco de clareza e eu percebo que eu era uma pessoa muito, 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 muito dependente e com uma autoestima muito, muito, muito baixa, muito baixa. Enfim, eu trouxe esses 2 exemplos porque, mesmo sendo uma pessoa que hoje eu me considero muito forte, muito bem posicionada, que eu sei me opor a muitas coisas, que quando eu não tô contente eu sei dizer que eu não tô contente, sabe? Eu não aceito, eu não falo sim só por falar. Eu tenho muito mais facilidade de falar não do que sim hoje em dia. O não, ele é extremamente importante, gente. Talvez o não seja mais importante que o sim. O não, quando o não é claro, né? Quando a gente olha e vê que aquilo é não, né? A gente precisa falar não, né? E tem uma frase que fala, né? Quando o sim não é óbvio, é porque é não. Então, eu acho que são 2 lugares, assim, né? São 2 momentos que o não, ele precisa ser dito. Quando o sim não é óbvio e quando a gente olha para uma situação e a gente não se vê naquela situação, a gente tenta se imaginar em qualquer que seja o formato e aquilo não encaixa na sua cabeça. Então, é não, né? Não faz sentido você passar por cima de você, da sua essência, para falar não. Enfim, muito disso acontece, gente, principalmente na vida das mulheres. As mulheres se mantêm em relacionamentos muitas vezes com homens descomprometidos, né? Com parceiros ou parceiras descomprometidos que não querem se movimentar para crescimento, para a vida financeira, e aí elas ficam ali se mantendo, né? Fazendo de tudo para que aquele relacionamento não acabe. Nem que isso custe muito dinheiro, nem que isso custe às vezes uma vida, porque eu acordei cedo, mas tem gente que passa a vida inteira em relacionamento onde a pessoa não provém nada, mas leva tudo. E isso é extremamente desgastante, isso é extremamente cansativo. E eu sempre falo, né, quando eu encontro uma mulher nessa mesma situação, porque a gente acha, gente, que isso não é normal. Mas é. O que não é normal hoje em dia, que a gente não vê muito, é o homem sustentando a mulher. Eu vou ser muito honesta com vocês. Esse discurso machista de que homem sustenta a mulher, que homem faz isso, que homem faz aquilo, isso já caiu por terra há muito tempo. Hoje em dia eu costumo dizer que o homem quer o que o melhor do machismo oferece e o que o melhor do feminismo oferece. O melhor do machismo é você manter uma mulher submissa, uma mulher dependente, emocionalmente que seja, porque para mim dependência emocional é tão ruim quanto dependência financeira, porque se você não tem dependência emocional, mas você tem dependência financeira, você consegue virar a sua chave e conseguir sair daquela situação. Agora, a dependência emocional, ela te mantém refém mesmo você tendo condições de sair daquela situação.
E o melhor do feminismo, que é essa mulher independente, que é essa mulher que coloca o dinheiro dentro de casa, que é essa mulher que dá conta de tudo, que é essa mulher que abre mão de pensão alimentícia porque ela não quer o burburinho, o barulho, a confusão dessa mulher que muitas vezes prefere pagar para não ter discussão dentro de casa, para não ter marido bravo, porque precisa trabalhar. Então eu sempre falo que hoje, né, existe uma grande maioria de homens que quer o melhor do que o feminismo e do que o machismo proporciona. Só que o melhor desses dois mundos sobrecarrega um único ser, que é o ser feminino, né? Então, eu sempre trago isso, porque não é incomum, né? Eu mesma conheço pelo menos, meu ciclo social não é muito grande, tá, gente? Mas eu conheço pelo menos aí 2 mulheres que são assim. E até aquelas que se acham muito espertas, se a gente for analisar profundamente, elas são dependentes emocionais dos seus parceiros e não estão com toda essa vantagem que elas dizem ter financeiramente sobre a vida deles. Então, eu acho que isso precisa ser alertado, né? Porque a gente perde a vida, gente. São 6 anos que eu nunca mais vou poder recuperar. São 6 anos que eu poderia ter obtido um apartamento. São 6 anos que eu poderia ter comprado um carro. São 6 anos que eu poderia ter me relacionado com uma pessoa muito mais saudável, né? Tanto pra mim quanto pra ele, como eu disse aqui no começo do vídeo. O fim de um relacionamento, o relacionamento tóxico, ele se dá por meio da responsabilidade de 2 pessoas. Não dá aqui pra gente mensurar. Eu só posso falar daquilo que me diz respeito, né? Eu contei a experiência pra vocês, mas eu deixo muito claro que o problema de tudo isso, né? Isso só cresce, isso só vira um problema muito grande, porque eu tenho, né? A consciência que eu tinha uma autoestima extremamente baixa, que eu tinha uma dependência emocional extremamente forte por essa pessoa e que nada se justificava. Nada, gente, nada justificava esse meu comportamento diante daquele cenário. E eu sempre falo o seguinte: muitas vezes a gente acha que mudando de relacionamento, a gente vai mudar o comportamento. E nós não vamos. A gente tende a repetir os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos, até com pessoas diferentes. E a grande chance da gente transformar essas pessoas diferentes iguais às anteriores também é grande. Por quê, gente? Porque se a pessoa não tiver ali muita sabedoria, se a pessoa não tiver muita autonomia, se a pessoa não se conhecer o suficiente, ela vai achar conveniente você querer pagar tudo ou você querer fazer tudo, né? Eu vou trazer agora um exemplo do meu relacionamento atual. O meu marido, né? Hoje ele é meu marido, a gente mora junto, não somos casados, vamos nos casar, se Deus quiser. Ele é um cara incrível, um relacionamento super saudável, né? Mais saudável de qualquer outro relacionamento que eu tive. Eu acho que eu tive uns 4 namorados em toda a minha vida. E ele é um cara, assim, que eu costumo dizer que foi propósito de Deus na minha vida. Foi, porque ele veio, assim, sob medida. Eu fiz uma lista pra Deus com tudo que eu queria. E na hora de selecionar a pessoa com quem eu ia me relacionar, eu prestei atenção nessa lista. Um dia eu posso falar sobre isso aqui. E as coisas se encaixaram perfeitamente. Mas mesmo com essa lista, mesmo com esse comportamento de fazer essa avaliação, de entender o que era bom e o que não era pra mim, eu ainda tinha esse comportamento muito íntimo meu, do tipo, eu pago tudo, eu sou independente, eu faço o que eu quero, você não precisa se preocupar com a vida financeira da nossa casa, porque aqui o importante é você transferir o dinheiro, mesmo você ganhando menos do que eu na minha conta, e eu dou um jeito. Eu sempre gostei mais de ganhar mais que meus parceiros. E isso, gente, não é um problema. O problema é você tirar a responsabilidade do outro financeira sobre a vida de vocês. E isso é um problema, tá? Ganhar mais não é um problema. Então, eu tinha um discurso muito assim, ó. Quando eu ganhar 10 mil reais, você não precisa se preocupar. Então, a gente tinha um discurso muito assim, ó. Quando eu ganhar 10 mil reais, você não precisa se preocupar, você vai poder ficar com o nosso filho em casa, você não, sabe? Quando eu ganhar 20 mil reais, você não precisa se preocupar. Quando meu salário chegar em X, você não precisa se preocupar. Olha, a única coisa que eu quero que você faça é cuidar do nosso filho, da casa, ficar tranquilo. Eu sempre tive esse pensamento, porque pra mim, gente, a grande verdade é que eu ainda tô trabalhando nessa questão do valor do dinheiro na minha vida, porque eu só sinto a dor do dinheiro quando eu perco. Eu ainda não aprendi a entender o valor do dinheiro quando ele tá dentro da minha conta, quando ele tá entrando. Eu não entendi. Eu ainda vivo esse ciclo, que é um ciclo ruim, né? Porque a gente só se relaciona com o dinheiro, a gente só pensa nele quando ele é uma dor. E pra gente mudar o nosso mindset, pra gente mudar a nossa crença, a gente precisa lidar com o dinheiro quando ele também é prazer, quando ele também é a solução, né?
E eu comecei a me perceber nesse movimento. A gente estava tendo algumas questões sobre, como é que eu posso dizer? Sobre preocupações. Eu me percebia muito mais preocupada, né, com a nossa vida do que ele. Então eu ficava ali, puxa daqui, estica lá, isso em todos os sentidos, gente. Por exemplo, a gente precisa visitar nossos familiares. A gente precisa dar um jeito de trocar de carro. A gente precisa dar um jeito de trocar a ração dos cachorros. A gente precisa dar um jeito de ter mais tempo de qualidade. Tudo isso era um problema na minha cabeça. Por quê? Porque eu fico pensando e toda vez que tinha qualquer iniciativa por parte dessa pessoa, eu meio que puxava a responsabilidade para mim. E eu me percebi nesse movimento, até que essa pessoa, né, que meu parceiro, começou a tirar um pouco o pé do acelerador. E aí a gente começou a se estranhar, porque eu queria que ele se movimentasse, mas durante todo o meu relacionamento, tudo que eu fiz foi tirar ele do movimento. Porque pra mim não era interessante, porque eu também sou uma pessoa controladora, por mais que eu não controle nada. E aí eu tava falando com a minha pastora sobre alguns pontos e ela me deu uma dica muito boa pra mim. Larissa, quando uma mulher faz tudo, quando ela resolve tudo, não sobra nada para o homem resolver. Não sobra nada com que ele se preocupar, porque tem alguém fazendo tudo por ele também. E aí a gente começou a dividir as dinâmicas aqui de casa, tanto financeiras quanto organização, por exemplo, da caderneta de vacina do Murilo, quanto médico, quanto cachorros, quanto a minha enteada, quanto essa dinâmica de ir na casa dos nossos familiares, né, dos meus e dos dele. Tudo isso começou a virar um problema coletivo. E esse movimento, gente, ele teve que ter a mesma intensidade do que o movimento contrário. Por quê? Porque o movimento contrário era sempre eu aqui, ó. Não, porque eu faço, porque eu aconteço, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Ok? O movimento contrário é o quê? Toda semana a gente precisa sentar para falar sobre a nossa vida financeira. Então a gente faz um fechamento toda sexta-feira da nossa vida financeira, né? O que ficou para trás, o que não ficou, vamos acertar, vamos resolver, né? E hoje, especificamente hoje, a maior responsabilidade financeira sobre o nosso lar é do meu esposo, né? Então, inclusive, né, com esse movimento, eu encontrei uma oportunidade de vir criar no YouTube, porque eu nunca fiz nada por prazer. Eu sempre trabalhei para pagar contas e assim, o que aparecesse. Eu nunca vi o trabalho como uma forma também de realização. Não, o trabalho para mim sempre foi algo muito de pesar, muito julgo, sabe? Então, eu encontrei também uma oportunidade de talvez eu me reencontrar. Então, eu tenho um parceiro que entendeu a minha demanda, que me apoia, gente, em tudo. Se eu falar assim pra ele, olha, meu sonho hoje é vender juju na praia, a gente se muda pra praia e ele me ajuda a confeccionar os jujus e a gente vai vender esse juju na praia. Então, eu tenho aproveitado essa oportunidade, inclusive, para realizar esse sonho de estar no YouTube, para colocar nossa vida financeira em ordem e também para trazer ele para esse movimento junto comigo. Porque sozinho a gente não faz muita coisa, né? Ainda mais se a gente tá dentro do relacionamento. Então, eu acho que esse vídeo, ele tem ali um quê de alerta para você, principalmente que é mulher. Se você tá numa relação onde você dá conta de tudo, o problema não é a gente dar conta de tudo, o problema é quando a gente tira um pouco a responsabilidade do outro também sobre dar conta. E, gente, fica tranquila. O que eu tenho pra falar pra você é fica tranquila. Ficará ao seu lado quem é compatível com você. E irá embora quem não é compatível. E quem não é compatível, gente, a gente não agrega na vida dessa pessoa e essa pessoa também não agrega na nossa vida, porque há uma incompatibilidade. Não é sobre... Pra mim, as coisas ganharam um valor muito maior, né? Fizeram muito mais sentido quando eu entendi que não era sobre a outra pessoa estar certa ou errada. Essa pessoa do relacionamento, como eu disse pra vocês, eu não sei o quanto ela fez tudo intencionalmente ou não, enfim. Mesmo sendo no prejuízo, eu entendo que muito de tudo que aconteceu tem uma contribuição enorme minha. Porque nós só podemos ser invadidos, desrespeitados, e a gente só perde quando a gente permite que isso aconteça, muitas vezes. Então, nas relações, a gente precisa saber qual é o nosso limite. A gente precisa entender até onde a outra pessoa pode ir ou não. E se porventura, na hora que você impor o limite, essa pessoa opta por ir embora, é porque ela não precisa estar na sua vida, ela não merece estar na sua vida. E tá tudo bem. Uma coisa que meu pai sempre diz pra mim, nós não morreremos por amor. E essa é uma grande verdade. Ninguém vai morrer por amor, meu bem. Então, se porventura você se perceber nesse movimento, né, se fizer algum sentido pra você, eu peço gentilmente,
né, que você se reconsidere, se você conseguir uma terapia online, gratuita, normalmente, gente, faculdade oferece, né, que tem curso de psicologia, oferece terapia gratuita para a comunidade. Procura, faça, se reveja, internalize, converse com você mesma. Não tem, Larissa, tempo nem dinheiro para uma terapia. Pega o bloco de notas do seu celular e comece a escrever tudo o que você sente. Como você se sente? Em qual situação você se sente? E releia. Depois que passar o sentimento, baixar toda aquela emoção, porque durante o processo de emoção a gente não consegue assimilar muitas coisas, tira um tempo do seu dia e se autoanalise. Por que eu tô me sentindo daquela maneira? Sabe? Busca informação, gente, busca conhecimento. Porque o que não pode, e o que eu sempre digo, é passar uma vida inteira sem fazer nada por você, sem se conhecer, sem se desenvolver, e chegar lá com 50 anos e se ver frustrada, numa relação frustrada, sem realizar nada. Isso é o que não dá. Se a gente colocar isso como limite na nossa vida, o resto fica muito mais fácil, viu? Se você assistiu o meu vídeo até aqui, eu quero agradecer profundamente do fundo do meu coração. Eu tô muito feliz porque essa noite eu fiz uma oração muito verdadeira pra Deus, assim. Eu profetizei que esse canal vai dar certo e ele vai dar certo. E aí eu tava ali em torno de 5 visualizações, 3 visualizações. E assim, gente, na contagem, uma é sempre minha, né? Uma é minha, uma é do meu esposo e o resto só Deus sabe. Mas o que aconteceu foi o seguinte: essa noite, né, durante a madrugada, eu vi que tinha 9 visualizações e eu não visualizei o vídeo que eu postei ontem nenhuma vez. Então, assim, eu tô muito feliz. E se você puder contribuir, cara, você vai estar sendo sensacional na minha vida, porque você não sabe o quanto você tá regando a minha plantinha, tá? E, por favor, não fica só na curtida, não fica só na inscrição. Comenta aqui embaixo que eu quero interagir com você, eu quero te conhecer, eu quero poder contribuir de alguma forma com a sua vida, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!